Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para mais uma aula de produção textual, certo? E na aula passada nós vimos receitas e cardápio. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo livro paradidático, né? O nosso primeiro livro foi Gabi em Busca da Paz, de Tiago Melo de Andrade. E hoje nós vamos dar início ao nosso segundo livro. Olha que lindo, Palavras que Voam, não é? Bem interessante o nosso livro, ok? Palavras que Voam. Esse livro, certo? Ele possui 3 autores, mulheres, autoras. É a Cassiana Pizai, Rima, né, Avada e Rose Vilas Boas. Então, são 3 autoras desse livro. É um livro muito interessante, certo? Que tem como personagem principal Bruna, certo? E ela está bem aqui na capa, ó. Bruna, o nome dela é a personagem principal, ela se chama Bruna. E essa história, pessoal, se passa numa escola, certo? Mas ela passa por situações não muito agradáveis, certo? E eu chamo a atenção de vocês aí, ó, para pegar o seu livrinho paradidático, Palavras que Voam, e vamos começar a nossa leitura, certo? Do nosso livrinho. Nós temos a capa, vocês sabem que a capa é o principal, né? Onde nós vemos o nome da história, o título, né? Palavras que Voam, também possui o nome das autoras, e a ilustração, que é de Tiago Lopes. Não pode faltar a ilustração, tá certo? Na contracapa nós temos, que é aqui atrás, nós temos todo o resumo dessa história, tá certo? E a tia Edilândia vai ler um pouquinho daí da contracapa para vocês verem do que é que se trata. A internet e as inovações tecnológicas ajudam muito as pessoas, mas também podem ser um meio de espalhar rancor e violência. Bruna é nova na escola, olha aqui a Bruna, e é vista como diferente. Ela não é aceita e vira motivo de piada nas redes sociais e aplicativo, certo? Essa é uma história interessante, que fala também de bullying. Vocês sabem o que é bullying, pessoal? Vocês já estudaram sobre isso, não já? E a gente ouve muito falar sobre esse assunto, bullying. E é o que acontece com Bruna nessa história. Ela passa por situações no qual nós chamamos de bullying. Coisas que não podem acontecer nas escolas e em lugar nenhum. São situações desagradáveis no qual as pessoas podem passar por causa de preconceitos, pessoal. Pela cor da pele, somente pelo jeito do cabelo, certo? Se a pessoa é magra ou gorda, tem gente que se importa demais, sabe? Não agrada. E acabam xingando, dizendo coisas que não é agradáveis, certo? Mas dentro de nós a gente sabe que não pode acontecer isso de jeito nenhum. Preconceito jamais. Preconceito gera bullying, certo? E é isso que o nosso livrinho trata. Trata também das coisas feitas pela internet, né? Que tem alguns coleguinhas que vai lá nas redes sociais e acabam xingando Bruna, certo? Só porque é nova na escola e ainda não fez aquela amizade toda. Vamos conhecer o livro, que no final, gente, ó, tem um final muito feliz, tá certo? A tia Edilândia vai começar a leitura do livro e depois vocês vão, ó, terminar a leiturazinha desse livro, tá bom? Vamos lá, começar? Nós temos aqui, ó, bem aqui no começo das primeiras páginas, nós temos: tudo começou na hora do recreio. Marina falou para as amigas: já repararam no cabelo da Bruna? Que coisa mais feia! Reparar mesmo, ninguém tinha reparado. Mas foi só Marina falar e todas notaram a garota quieta, sentada no balanço. Olha, ela bem sentadinha lá no balanço, sem mexer com ninguém, né? As meninas da classe ficavam do outro lado do parque. Elas eram amigas, faziam muito tempo. Tanto tempo que até se pareciam. Mesmos cabelos, mesmas brincadeiras, muita conversa todo santo dia.
Na página seguinte nós temos: Bruna não era amiga delas. Bruna não era amiga de ninguém ainda. Ela tinha entrado na escola naquele ano. Era tudo diferente do colégio antigo. Bruna não sabia o que fazer para brincar com um grupo novo. Então ficava sozinha, com o cabelo e o jeito que era só dela. E foi lá no balanço que os olhares encontraram Bruna. Os olhares e as palavras. Que situação, não é, Bruna? Cabelo ridículo mesmo. Ela é bem esquisita e ainda parece muda, gente. Isso tudo elas diziam baixinho. Se Bruna olhava, as garotas disfarçavam. Daí olhavam de novo e falavam. E riam de novo. Olha que situação. Não pode, né, pessoal, fazer uma coisa dessa. Mais adiante, na página 8, vocês vão encontrar: as palavras maldosas no recreio podiam ter sumido para sempre, como acontecia muitas vezes quando as crianças brigavam. Elas faziam as pazes e ninguém mais lembrava das palavras feias. João e Pedro discutiram no futebol e hoje jogam até no mesmo time. Flávia gritou com Elisa por causa do trabalho de ciências e hoje elas são as melhores amigas uma da outra. Mas agora era diferente. Olha aí a classe, gente. Certo? Aqui eles estão na classe conversando com os outros, as palavras, ó, eles todo o tempo conversando. E Bruna sentadinha lá na frente, caladinha na dela, né? Mais adiante nós temos: as meninas não brigavam com Bruna, elas falavam mal dela de longe. Falavam em um dia e no outro também, muitas e muitas vezes. As palavras sussurradas cercaram a menina por todos os lados. Voavam pelo parque, entravam na sala de aula, saíam da escola junto com os alunos. Eram palavras cruéis, sem cor, sem alegria. E elas incomodavam Bruna em todos os lugares. A menina começou a ficar triste demais. Não tinha vontade de brincar nem de conversar. A barriga doía toda vez que chegava na escola. Ela se encolheu tanto que parecia uma pequena noz, encolhida e fechada dentro de si. Certo? Até aqui a tia Edilândia fez a leitura do nosso livro Paradidático. É uma leitura muito interessante que faz com que nós possamos refletir, né, sobre o nosso cotidiano, sobre como nós tratamos os nossos colegas, tanto na escola, como em casa, como na rua, certo? É uma situação em que nós não devemos levar em consideração. Devemos tratar as pessoas bem, certo? Com palavras que agradem, que deixem a pessoa feliz e não que a deixe triste, envergonhada, certo? Com medo de sair nas ruas. E foi isso que aconteceu com Bruna, no começo da história. Mas será que ela passa toda a história dessa forma, sendo humilhada, sendo xingada pelos colegas de classe, só porque ela era daquele jeitinho, hein? Só porque ela era nova na escola? E aí o final da história? Até aqui nós lemos uma situação difícil em que ela se encontrou, né? E aí o restante da história eu vou deixar por conta de vocês, certo? Em casa vocês vão fazer uma leiturinha a mais, depois dessa página que a tia leu, certo? E vão chegar também a uma conclusão no final, certo? Façam a leitura que na próxima aula a tia Edilândia, vai querer ver o que vocês acharam do livro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.